Aê, agora sim! Vai aparecer. Rapaz, apareceu agora. Rapaz, o negócio travou na hora que eu ia entrar, rapaz, que não queria ligar o celular. Mas primeiramente eu queria te agradecer pelo carinho de nos dar essa oportunidade desse bate-papo, tá? E eu estou muito feliz em bater esse papo com você. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Primeiro eu quero falar da admiração que eu tenho por você. Uma admiração, para quem não sabe, vem de lá atrás, muito tempo, né? Da nossa Verdade, infância, verdade. da nossa infância, Verdade. da nossa origem, de onde nós nascemos, de onde nós construímos a nossa Verdade. história, lá da princesinha. E eu É, tenho exatamente. E eu tenho muito orgulho dessa origem e é um prazer, meu amigo, estar dividindo essa live com você. O prazer é todo meu. E assim, as nossas famílias sempre tiveram uma relação muito interessante. E sua mãe com minha avó eram amiguíssimas, né? E Exatamente. vocês nunca esqueço dos papos que minha avó tinha com sua mãe, dialogavam muito. Eu, criancinha, e ficava vendo as duas conversando, não entendia nada, mas estava ali acompanhando. Verdade. Ó, quero primeiro agradecer a galera que está nos acompanhando aí. Dona Roseli, um abraço. Roseli Souza, que está nos acompanhando. Deixa eu ver aqui. Flávia Ribeiro, um abraço, Flávia. João Carlos. A galera que está entrando aí, muito obrigado pelo carinho. Hoje a gente vai bater um papo com nossa amiga Fabiola, Fabiola Gil. Fale para nós aí desse projeto maravilhoso, depois de você falar um pouquinho da sua experiência de vida, né? Depois a gente entra no projeto. Vou falar um Conte pouquinho. para nós um pouquinho da sua história de luta. Vou falar um pouquinho da. Não tem como falar da minha história de vida e não falar lá da minha origem, né? Fabiola é Verdade. filha de Ilhéus, nascida na Princesa Isabel, especificamente Nossa ali querida. perto da Ponta da Pedra. Amiga de JJ de infância. De É, infância, é verdade. somos amigos de infância, compartilhamos muitas lutas, muitos sorrisos, muitos choros, Verdade, porque viemos verdade, de família pobre e com muita luta, né? É uma família que lutaram muito para poder nos passar verdade. aquilo que a gente tem de base, que a gente tem de vivência, né? Que a gente tem de caráter. E Fabiola nasceu em uma comunidade muito pobre, mas com uma mãe muito guerreira do lado. Uma mãe que teve que ser Verdade. mãe e pai ao mesmo tempo e não nos ensinou a não ter medo de nada. Nos ensinou a que nós Sim, precisávamos extrair o melhor daquela comunidade, da nossa vida, para que a gente pudesse ser alguém. E diante de uma história de uma infância de extrema dificuldade, porque a nossa família, como eu coloquei, uma família de gente humilde, eu não poderia deixar de crescer com sim, essa força no meu coração, com essa vontade de poder ajudar outras pessoas. Porque quando você passa por uma história de vulnerabilidade social, por uma história de pobreza, quando você alcança uma condição melhor, a nossa história de querer retribuir para a comunidade, para a sociedade, aquilo que a gente recebeu, né? Tem gente verdade. que não consegue retribuir isso. Mas no meu coração ardia essa vontade de retribuir tudo que nós tivemos na nossa vida, né? De, Sim, de assistência. Nós sabemos muito o que nós passamos, né, JJ? Hoje as pessoas nos verdade. conhecem da vida política, da vida pública, mas não conhecem, não sabem que lá atrás nós temos uma história de muita vulnerabilidade social e de muita luta para poder chegar até aqui. Verdade. E Ô, eu não Fabiola, poderia. Oi. só um segundinho. Deixa eu saudar uns amigos que entraram agora. Jeremias Santos, um forte abraço. Soraya, um abraço. Soraya Lisboa, gente finíssima. Juliana, um abraço. Doutor Aires, Wagner Aires, quinta-feira, se o senhor não tiver nada na sua agenda, vamos marcar nosso bate-papo, viu? Pense no homem sabido, inteligente, é doutor Aires, Wagner Aires, um dos melhores advogados da região aí, ó.
Forte abraço aí, viu, pra galera que está nos acompanhando. Hoje a gente está batendo papo com nossa amiga Fabiola. Ela debate os temas bastante interessantes aqui. E ela está contando um pouquinho da sua história. Ô, Fabiola, tem um momento da nossa vida, em particular, uma dificuldade da minha família, quando a gente perdeu um ano meu tio e o outro ano meu pai. E a sua mãe foi muito importante, dando suporte para minha avó. Eu nunca esqueço dos momentos, eu era muito criança, mas eu lembro quando minha avó estava passando muita dificuldade emocional e sua mãe foi um suporte muito importante. Deixar registrado aí para quem não conhece a nossa história. Forte abraço aí para todo É, mundo, viu? Muito obrigado pelo carinho. é muita alegria. Eu disse assim que essa nossa live ela não tinha como não se emocionar. Eu não tinha como não ficar emocionada, porque eu estou vendo, me faz refletir, me faz lembrar de tudo que nós passamos, né? Das nossas lutas, das nossas vivências, Verdade, das nossas. verdade. Podendo tomar banho na maré, podendo fazer coisas que criança faz de verdade. Verdade. Não sabe Hoje é aproveitar o que difícil, nós, né? com certeza, não sabe aproveitar o que nós Não sabe. Bem que a maré hoje é inviável, impraticável, né? hoje é impraticável, mas na nossa época a gente conseguia fazer isso. É verdade. Nadamos Isso muito mesmo. naquela maré. Hoje é impraticável. Verdade, hoje não tem como. Mas quem é da época da nossa infância sabe o quanto bom era poder descer ali na maré, tomar banho, poder pegar caranguejo, pegar lambreta. Isso. Um dia desse eu estava Bom dia, falando o caranguejo pegava na mão, daí era uma dor desgraçada, eu saía correndo dentro da lama. quantas vezes os meus irmãos disseram assim: tem que meter a mão do lado oposto do buraco, senão ele vai morder, tem que pegar a mão desse jeito. Mas assim, foi uma infância sofrida, com muitas dificuldades, mas muito feliz. Eu tenho saudade daquele tempo, saudade dos meus amigos, daquela época. É muita coisa. É uma época que a gente pegava piabinhas. É isso mesmo. Tinha, a gente pescava. Tinha, verdade. Verdade. Ia para feira, a pé no chão, andava aquela Princesa Isabel toda. É Era um verdade. momento único. E diante da minha comunidade, que era uma comunidade, né, de tantas vulnerabilidades, hoje não. Hoje a Princesa Isabel tem suas demandas ainda, mas hoje já é um grande centro, né? Já tem muitos comércios. Na nossa época não tinha muita coisa, né? A parte de saneamento. Hoje é um outro momento. Verdade. E por conta dessa vivência, dessa vontade de poder retribuir o que lá fora, uma vez eu recebi, eu sempre me voltei para o trabalho social. Eu sempre quis trabalhar. Eu estou ouvindo você bem. Ah, pronto. Tô ouvindo você Então, bem. sempre houve o trabalho de querer realmente retribuir à comunidade o nosso trabalho. E aí eu me especializei na área de programas e projetos sociais. Depois fui ser secretária trabalhei na prefeitura aqui, depois fui ser secretária de assistência social em uma cidade lá na Chapada Diamantina, chamada Barra da Pô, legal. Estiva. Fiquei por lá, me deu uma experiência e uma bagagem por ser uma comunidade, uma cidade onde nós pegamos muito no cru, a gente precisou construir todas as questões de projetos sociais, todas as demandas, até a gente conseguir encontrar um padrão que a gente precisava estabelecer naquele município. Depois eu fui para uma outra cidade, Alagoinhas, onde também eu trabalhei na área social.
Só que eu tinha muita vontade de voltar para minha cidade e de poder fazer o trabalho aqui. E aí começa toda uma história, né? Que veio Sim, de uma experiência pessoal, de uma experiência familiar, traumática, mas que sim. me deu coragem e impulsionamento para que eu pudesse ter o desafio de ajudar outras mulheres. Eu costumo dizer, Jefferson, que eu uso um termo sempre com as meninas do grupo de mulher para mulher, fui curada para curar. Sim, sim. E isso nos acarretou diversas situações, além do problema de violência Sim. a essa pessoa, a violência à mulher, é, a violência psicológica, os traumas que isso nos trouxe, não só a ela, mas a minha família, a todos, né, envolvidos nesse processo. E naquele momento de dor, eu não sabia Sim, sim. mesmo que norte tomar. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, como agir naquele Sim. momento. Eu precisava entender que eu Acho que travou o seu. Enquanto... apoio psicológico, que diz assim, não, a gente está aqui, a gente vai conseguir te ajudar nesse processo. Se estiver muito rápido, você me fala para eu poder ir entendendo o Não, tempo. não, tranquilo. Eu só queria só saudar aqui a companheira Marta Rodrigues, lá de Salvador, vereadora de Salvador. Um forte abraço, obrigado pelo carinho. Cláudio Magalhães, que entrou aí. Ricardo Hafner também, Lu Nascimento, a galera que está nos acompanhando aí. Muito obrigado pelo carinho. A gente vai acompanhando, às vezes está caindo um pouquinho, mas está dando para compreender o que você está falando. Continue falando e principalmente que é importante o assunto, porque muitas mulheres têm sido assim, verdadeiras guerreiras. Marquinhos, um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Tem reagido, né? Essa semana eu tenho dialogado com algumas mulheres sobre o assunto, porque é necessário se falar dos assuntos para poder a sociedade estar avançando, melhorando a cada dia mais, né? Na luta, no combate à violência, o absurdo contra as mulheres, que tem que cessar imediatamente, e a sociedade tem que compreender isso. Mas pode continuar falando. Pronto. E aí, meu amigo, passando desse problema pessoal, eu entendi aquela fase que eu precisava superar, aquela fase dolorosa, aquela Sim, fase. Porque quando difícil, alguém né? próximo a você sofre violência, não é só a pessoa. A família inteira Sim, sim. sofre junto, a família inteira passa por esse problema, a família inteira se engaja para poder resolver. E comigo não foi diferente. Como bem você conhece a minha origem, eu vim de uma família muito unida, Sim, de irmãos, de mãe. E verdade. naquele momento todos estiveram presentes para estar me ajudando nesse processo de superação. E nesse momento eu precisei me afastar um pouco da cidade, precisei me afastar de Ilhéus, porque eu precisava, na verdade, ganhar fôlego, eu precisava me redescobrir, precisava recuperar tudo aquilo. E nesse momento eu fiz uma especialização em política pública para as mulheres, depois uma especialização em enfrentamento, né? Enfrentamento da violência, É legal. que a gente tanto tem falado. E aí veio a ideia, como eu posso ajudar outras mulheres? Como eu posso ajudar as tantas adolescentes, as tantas mulheres que são vítimas de violência sexual, de abuso, de violência doméstica? Como eu posso colocar minha luta, a minha causa em prol dessas mulheres?
E aí, sempre tendo um cunho, né? Sempre, como eu sempre estive voltado para a área social, no meu coração nascia esse Sim, desejo. Eu não podia ficar parada. Eu disse assim, olha, eu tive uma base, eu tive pessoas que me apoiou, pessoas que estiveram comigo em todo momento. Como eu posso retribuir isso agora? Eu não podia ficar simplesmente, JJ, chorando, sabe? Eu não podia simplesmente ficar me lamentando pelo aconteceu. Eu precisava pegar, tomar fôlego e fazer da minha dor uma força para ajudar outras mulheres. E daí sim, nasceu sim. o projeto de Mulher para Mulher. Em uma conversa que eu estava tendo com uma psicóloga aqui da cidade, chamada Marisa Sim. Nabuco. E nesse momento, Marisa me disse assim: Fabiola, vamos ter uma conversa de mulher para mulher? Se desabafa, fala aí, me conta o que está passando. E naquele desabafo, eu entendi, ela me fez entender o quanto era importante a rede de apoio, o quanto era Sim. importante se criar instrumentos para que mulheres pudessem ter uma superação de vida, para que mulheres pudessem sair daquela situação. E por isso que esse projeto tem esse nome, de Mulher para Mulher. Muitas pessoas fizeram até piadinha por conta de uma loja que tinha um nomezinho parecido, né? Brincava de mulher para mulher. Mas nasceu desse tema, de um diálogo entre duas mulheres, uma com muita experiência de vida e muita experiência profissional, e a outra que naquele momento estava extremamente devastada e que estava tendo uma ajuda de uma mulher que estava se colocando naquele momento à disposição para curar aquela mulher. Maravilha. Eu queria mandar um abraço pro doutor Jefferson Ramos, que entrou aí, DJ Jonatas, nosso vizinho também, que você conhece também, a família toda de seu Lalo aí, ó. Neto de seu Lalo, Jonatas. Júnior do Olá, Saque, um Júnior. forte abraço, Júnior. Nosso vizinho de rua aí também. Robson Souza, um forte abraço. Ô, Fabiola, você usou a experiência pessoal para ajudar outras mulheres. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso, né? Você não ficou na defensiva, pelo contrário, você foi à luta e ajudou na construção de um coletivo na busca de ajudar outras mulheres. Doutor André Luiz, um forte abraço, viu, professor? Sou seu fã, viu? Eu queria que você nos falasse mais um pouquinho desse, eu não sei se é movimento ou é grupo, né, que vocês se autodenominam em si. Porque às vezes tem grupo que se denominam movimento, outros de grupo, né? Como é que vocês se chamam? Para a gente também chamar a mesma coisa. Ouviu? Ou travou na hora? Caiu o link na hora que você estava falando. Como é que o grupo se autodenomina? Coletivo, movimento? Como é que vocês se chamam para a gente poder chamar como vocês gostam de se chamar? Pronto, nós nascemos muito pequenas, né, como um grupo de apoio. Sim, sim. E esse grupo, por ter uma causa própria, né, por ter uma causa tão relevante, ele foi tomando corpo e hoje ele é um projeto. Um projeto, o grupo Massa. de Mulher para Mulher é um projeto, é uma rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica e vulnerabilidade social. Então, a gente trabalha Massa. aquela mulher que está inserida ali tem sofrido violência, mas quando todas as mulheres, e aí quando a gente fala mulher, a gente está falando da questão, não é só do gênero feminino, a Sim, gente está falando da família, daquela família em vulnerabilidade social. E aí sim. a gente tem uma rede Afeta que a tudo. gente dá, a gente tem uma rede que a gente trabalha esse atendimento com uma psicóloga voluntária, com pessoas que trabalham com empreendedorismo, que trabalham com a formalização dessas mulheres, com uma rede de apoio mesmo, para que a gente possa, na Sim. verdade, não só assistir a mulher vítima de violência, mas dar condições dessa mulher de sair da questão da vulnerabilidade.
deu uma travada no final, vulnerabilidade, você parou aí, deu uma travadinha, por isso que eu dei uma. Pronto, então, como eu estava dizendo, não só a mulher que é vítima de violência, de abuso, mas a toda a família que é vulnerável, a Sim. toda a família que sofre vulnerabilidade social. Ô, Fabiola, quero agradecer a Adson que entrou aí também, grande Adson, Coquinho, Mariano, um forte abraço. É, esse trabalho de vocês tem uma importância muito grande, porque quando uma mulher é violentada, seja psicologicamente, seja moralmente ou sexualmente, toda a família sofre, né? Então, esse aporte que vocês dão para a família também é muito importante. Fala para a gente dessa relação que vocês acabam criando com as famílias. Veja só, muito interessante a sua pergunta, porque a gente constrói, a gente tem construído a nossa história, o nosso trabalho em cima de relatos de cada uma das mulheres que fazem parte do nosso projeto. E cada uma dessas mulheres chegam até o nosso projeto com uma história individual, com uma dor individual, cada uma com um problema diferente. E aí a gente acaba, a JJ, se envolvendo com cada uma dessas histórias. É por isso que a gente fala assim que hoje o projeto de Mulher para Mulher, de fato, é uma rede de apoio mesmo, porque você acaba trazendo essa mulher, fazendo o acolhimento dessa mulher para o projeto, e aí você acaba ficando muito próximo dessa família. Porque assim, você imagine que quando uma mulher sofre violência doméstica, não é só essa mulher. Você tem os filhos que estão ali ligados a essa casa, que sofrem, e normalmente são crianças, são adolescentes, que estão em fase de formação, estão vivenciando aquele tipo de violência. A gente tem os idosos, a gente tem um número de idosos sofrendo violência doméstica muito grande. As pessoas não têm noção do número de idosos que sofrem violência doméstica. Porque quando a gente fala em projeto de mulher para mulher, fica muito relacionado só à questão da defesa da mulher. Não. A gente está falando da defesa da família, da defesa dos mais vulneráveis. E a gente tem muitos idosos sofrendo violência. Então, você acaba Verdade. estando muito presente nessa família e você acaba servindo de um suporte que eles não têm, entendeu? Você acaba se envolvendo emocionalmente. É muito difícil para a gente, JJ, vivenciar cada uma dessas histórias, porque a gente vê o quanto nós precisamos ainda evoluir quanto sociedade. Cada história que chega Verdade. para a gente, cada relato desse familiar, a gente vê ali onde é que está perdido, o quanto nós estamos perdidos ainda como sociedade, o quanto nós precisamos ainda evoluir em relação aos processos de política pública, segurança familiar, segurança doméstica, segurança da mulher, da criança e do adolescente. A gente tem um índice muito grande de crianças e adolescentes vítimas de abuso. Então, quando você faz um mapeamento dessa rede, você vê o quanto você precisa ainda crescer para trabalhar esses diversos temas. A gente vê a necessidade de estar avançando nesse projeto e de estar avançando nessas discussões. Quanto é importante um espaço como o seu aqui, que é um espaço de diálogo, que é um espaço de esclarecimento, que é um espaço de colocar a nossa vivência, a nossa experiência para estar ajudando o outro. Isso é fundamental, porque acaba ajudando, né? Eu acho que essa relação que vocês constroem com as famílias acaba ajudando também a sociedade, né? Doutor Fernando, um forte abraço, viu? Ô Fabiola, você falou aí das crianças, tem algum convênio ou parceria com o Conselho Tutelar? Dona Roseli, um Veja abraço só, para a senhora, viu? o Conselho Tutelar de Ilhéus, né, e como de toda a região, é um órgão que a gente precisa muito tirar o chapéu para essa entidade, né?
Sim, que sim. cuida muito, que trabalha arduamente. Ontem eu estava vendo os relatos de Nau, né, na live de vocês, quando ele relatava as diversas dificuldades que ele teve no processo, né, Nossa. quando ele esteve ali. Eu, Teve uma hora que eu me senti mal ele falando de uma situação da criança vulnerável. Eu fiquei, eu vi quando assim, você tão pediu que triste ele no desse momento. uma, Uma tristeza. eu vi quando você pediu que ele desse uma pausa na fala, porque você falou, ó, é muita informação para esse momento. Mas nós Até que para as pessoas vivenciamos o dia a dia, aquele momento ali. Desculpa que eu montou o som. Aquele momento ali, a gente precisava parar mesmo, tomar uma água, ele tomar água e as pessoas entenderem o que ele estava falando, porque era uma carga de emoção, uma carga de sentimento, uma carga de dura realidade, e as pessoas às vezes não percebem longe, né? Muito longe. Ó, doutor Fernando tá mandando um abraço para você, ó. É a família Ugre aí, ó, Vladimir e Fernando. Eu sou fã dessa família. Soraya, você tem razão, viu? Certíssima a sua fala aí, ó. O ser humano só vai evoluir no momento que ele se colocar no lugar do outro. Isso é fantástico, viu? Acho que caiu de Fabiola aqui. É importante esse processo de estar se colocando. A gente compreende mais. Caiu a nossa amiga saiu, a gente traz ela de volta, deixa ela voltar. Então, Soraya, como você disse, se a gente se colocar um no lugar do outro, a gente vai compreender mais os problemas, vai compreender mais as necessidades, vamos ser cidadãos melhores. Doutor Vlad, um forte abraço, viu? E o trabalho social que Fabiola e outras mulheres fazem, dando suporte e aporte para as mulheres que sofrem diversos tipos de violência, é fundamental até para a própria sociedade. Ontem, na live, ele falou de uma experiência com duas crianças, e eu mesmo tive condição eu pedi para ele dar uma parada para me respirar um pouco, porque foi muito doloroso. Foi terrível a situação. Então, assim, é necessário às vezes dar uma parada para compreender o outro que está acontecendo. E às vezes o nosso amigo do lado está precisando de apoio, a gente não sabe. A gente está passando um momento agora de. O meu áudio ficou baixo. Não está dando para ouvir, não? Direitinho? Como é que está o áudio aí, a galera que está ouvindo? Vamos lá, ela voltou. Tá muito baixo, é? E agora, o som tá melhor? Tá conseguindo me ouvir? Soraya? eu, eu Soraya tá conseguindo me ouvir lá? Fabiola, você tá dando para me ouvir? agora eu consigo ouvir. Ótimo, ótimo. Me deu uma melhorada aqui. Tinha dado um problema. Ótimo. Obrigado, Soraya. Obrigado a galera. Adson também. Então, voltando ao que a gente estava falando, a percepção daquela pessoa que está ao lado, a gente compreender o que a pessoa está passando, seja problema com as mulheres ou com até uma coisa que acontece no nosso dia a dia, né, infelizmente, em relação. A gente está num mês que está discutindo o suicídio, né, a situação de vulnerabilidade sentimental, depressiva das pessoas. E eu já tive experiência de amigos meus, eu não sabia o que estava acontecendo com ele, e ele do meu lado, de repente, ele deu um surto lá e eu tive que parar para falei, meu Deus, o que está acontecendo com ele? E aí eu vim entender depois que eu me coloquei no lugar dele. Então, esse papel de vocês, do coletivo, de ouvir as mulheres, de bater um papo com as mulheres para saber o que elas tá passando, isso é fundamental para dar força, dar energia para elas superarem os problemas. Quero agradecer a galera do Parque Itamaraty que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. A gente está conversando aqui com Fabiola, que é uma líder do movimento que dá o suporte para as mulheres em situações de vulnerabilidade. Um abraço,
Então, Fabíola, voltando, fale para nós aí dessa experiência de estar se colocando ao lado uma das outras para estar se fortalecendo e superando as dificuldades. Veja só, Jota, o nosso processo é exatamente isso que você disse aí, se colocar do lado das outras, se colocar à disposição para estar ajudando muitas mulheres, muitas famílias. É, Soraya colocou aí, né? Ilhéus precisa de uma secretaria, de política pública para as Sim, mulheres. Nós precisamos disso urgente, para ontem, nós precisamos disso com muita urgente. urgência. Ilhéus tem Sim, muitas demandas e nós precisamos avançar quanto a esses projetos. Nós precisamos avançar e parar de remediar as situações e ter ações efetivas para que isso seja feito, para que isso sim, seja, sim, seja trabalhado. É inadmissível, né, que no nosso processo hoje a gente tenha um índice de violência doméstica, de vulnerabilidade social, um índice de mulheres fora da escola, de mulheres fora do mercado de trabalho tão grande quanto a gente tem. Porque quando a gente fala de política pública para as mulheres, é muito amplo. As pessoas ficam muito sim, presas à questão da violência doméstica e sim, esquece que nós temos muitas demandas. E a gente tem falado verdade. disso nos nossos debates, que nós precisamos participar desse processo de discussão das nossas pautas, das nossas demandas. É inadmissível, Jota, que hoje, dentro do nosso legislativo, a gente não tenha uma mulher nos representando. A gente não tenha Absurdo, né? uma mulher falando das nossas demandas. Eu sei que nós teremos pessoas que estejam ali discutindo essas pautas, mas como discutir essas pautas sem um verdadeiro conhecimento das nossas demandas? Como falar de projeto para Verdade. mulheres se na vivência essas pessoas não conhecem dos nossos projetos, não conhecem das nossas dificuldades, não conhecem as nossas dores, não conhecem as nossas limitações? Então, nós precisamos, o quanto antes, ter uma Secretaria de Política Pública para as Mulheres no nosso município, para que essas demandas e essas pautas sejam discutidas de muito perto. Verdade, verdade. Essa relação, você falou muito bem, principalmente nessa questão, não é só a violência, também a violência, e às vezes os debates, ele não acontece. Por exemplo, tem uma coisa que aconteceu muito com minha mãe, minha avó e minha mãe. Tiveram que trabalhar e aí tiveram que parar de estudar, né? Então aí, para sustentar a criança, né? E aí era a escolha no passado. Hoje já existe situações melhores, obviamente. Mas o trabalho que vocês fazem pode também estar discutindo, abrindo espaço para creches, né? Para dar suporte àquelas mães que não conseguem, às vezes, terminar o ensino médio, entrar na faculdade por questões de estrutura, e aí discutir as políticas públicas para dar para essas mulheres a resposta necessária. Eu acho que essa discussão tem que ser muito mais ampla, e na Câmara dos Vereadores, com as mulheres lá presentes, vai ser fundamental para esse próximo legislativo que está se aproximando, né? Exatamente, Jota. Quando a gente fala, né, das demandas de mulheres, infelizmente nós temos ainda uma percepção distorcida a respeito das nossas pautas, a respeito das nossas lutas. Quando a gente fala de empoderamento da mulher, né, a mulher precisa se empoderar, a mulher precisa estar preparada para assumir o seu espaço, existe aí um certo preconceito em tratar dessa pauta, porque as pessoas pensam Sim, logo naquela questão da mulher com o peito de fora, vamos lá, vamos para frente. Não, a gente está falando das nossas demandas existencial, das nossas demandas específicas, das nossas que a gente chama de demandas naturais. Você imagina que a sua mãe, a sua avó precisou abrir mão de estudar para que pudesse dar para você um suporte. Isso eu vivenciei na minha casa. Somos filhos, somos 6 irmãos. Minha mãe ficou viúva muito cedo e ela teve que ser, como a gente chama, o remo da casa, né? Ela teve que fazer por nós. E ela precisou se abster do direito de estudar, do direito de se profissionalizar para que ela pudesse cuidar dos filhos. Então, quando a gente fala de cuidar de famílias vulneráveis, de cuidar de mulheres vulneráveis,
é exatamente dando para essa mulher a oportunidade dela sair dessa situação. Nós agora no programa de Mulher para Mulher fechamos uma parceria com a escola de beleza Caroline Ferraz, que é uma apoiadora do nosso projeto. Pô, que massa. No fechamento, né, dessa parceria, a gente está trabalhando, sobretudo, a questão do empoderamento da mulher na sua relação de trabalho. A gente sabe que muitas das mulheres que sofrem violência ou estão sofrendo violência é porque elas não conseguiram ter esse empoderamento no seu trabalho, na sua vida pessoal. Ou seja, eu preciso continuar aqui porque eu não tenho para onde ir, porque eu não trabalho, porque eu não me formei, porque eu não tenho qualificação profissional, porque eu não consigo adentrar o mercado de trabalho. Então, eu me permito vivenciar esse tipo de situação porque eu não consigo mudar. Eu não consigo avançar. E aí a gente fala de romper com as barreiras, de romper com o silêncio, né? De romper com o silêncio da falta de qualificação profissional, da falta de estudo. Oportunizar essas mulheres, né, a ter o que a gente chama de rede de apoio à mulher. O que é uma rede de apoio à mulher? A mulher que precisa trabalhar o dia inteiro, ela precisa ter um local para deixar os seus filhos. Ela precisa ter uma educação integral. Educação integral na infância faz parte da pauta das mulheres. Uma unidade materno-infantil faz parte das pautas das mulheres. A gente está aí com um grande avanço na nossa cidade, que é um presente do governador Rui Costa para as mulheres de Ilhéus, que é a unidade materno-infantil que vai ser inaugurada. É um grande avanço. Quantas dessas mulheres morreram por não ter um suporte na hora do parto, por não ter acompanhamento? Quantas crianças vieram a óbito por não ter uma unidade para poder ser colocada se precisar? A gente tem um grande avanço ainda, mas a gente tem muito para conquistar ainda. A gente tem muito para fazer. Porque essas mulheres nós precisamos ter esse espaço garantido dentro da construção da política. É inadmissível, nos dias de hoje, a gente não ter na Câmara de Vereadores nenhuma mulher e a gente não ter dentro do quadro do Executivo, né, mulheres que despontem, que estejam ali à frente de projetos grandiosos, que estejam à frente da gestão. A gente vê que ainda nós somos ainda pequenas dentro desse processo. Você acha que dentro de um trabalho já na escola com as meninas, os meninos, trabalhando na educação básica, esse conceito de empoderamento das mulheres já na infância ajuda ela a vencer as barreiras no decorrer do dia a dia das suas vidas? Sem sombra de dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. A gente vem de uma história machista muito grande, né, dentro das famílias. É uma história do patriarcado, né, daquela coisa assim da mulher, a menina nasceu para brincar de bonequinha, a menina nasceu para fazer isso e ela não pode isso porque a vivência dela é essa. E aí começa a nos colocar barreiras e rótulos desde pequena. Se a gente começa a trabalhar esse empoderamento desde pequenininha, dizendo para a mulher, dizendo para essa menina que ela pode ser o que ela quiser dentro da sua relação de escolha profissional, de escolha de vivência, das suas relações interpessoais, a gente vai estar começando a fortalecer esse posicionamento. A gente sabe que tudo começa, né? Tudo começa na escola. Nós começamos a nossa grande formação, o nosso grande processo de formação, pequenininhos ainda. Eu lembro-me de coisas, JJ, de quando nós estudávamos ali na Perpétua Marques. Eu tenho lembranças daquele processo de educação, de pessoas que passaram pelas nossas vidas ali, nos educando. Então, você imagina se a gente começa a tratar desses assuntos que ainda são tidos como tabus dentro desses processos.
se começa a tratar a questão do respeito à mulher, do respeito ao seu espaço, do respeito à sua vivência desde a época da escola. Quanto nós não teríamos evoluído hoje nesse processo? Porque educar depois de grande é muito mais difícil do que educar desde pequenininho. Verdade. Aí a gente trabalha, a gente vai deixar de fazer as correções para começar o processo de forma correta. É de pequeno que você educa. Ó, Marcelo trouxe uma palavra interessante. Ó, o empoderamento feminino é orgulho até do ambiente masculino através do espelho de referências maternas. É verdade, boa palavra. Essa referência das nossas mães, assim, de luta, de guerreira, inspira, né? Até os homens, né? A gente se sente feliz quando tem uma mãe, assim, que você mesmo tem uma super mãe que venceu todas as barreiras. Então, esse empoderamento feminino nos orgulha também como homem, né? Diante das dificuldades que a vida nos coloca. Agora, voltando como o doutor Fernando falou aí, que a educação, tudo passa pela educação. Quero mandar um abraço para a família Bacelar, tá? Marcelo e o advogado Bacelar aí na área aí também. Muito obrigado por você estar aí nos acompanhando. A questão de fazer esse debate correto, né, sem o preconceito, porque às vezes, como você mesmo fala, né, às vezes tem um preconceito do ativismo, às vezes equivocado, de alguns poucas, né, e aí por isso alguns querem limar esse debate necessário dentro do processo. Na educação infantil, trazendo mais para a realidade da nossa cidade, ainda falta avançar muito. O trabalho de vocês também passa por essa discussão nas escolas? Passa. Ou há uma intenção, alguma coisa do tipo? Já passa, nós já fizemos algumas abordagens em algumas escolas com a questão de treinamento, de palestras, de forma para crianças, de forma lúdica, dizendo para essas crianças, dizendo para o coleguinha que ele precisa respeitar a coleguinha dentro do espaço dela. A gente tem muito aquela visão de dizer para a criança, olha, não bata na sua coleguinha porque ela é um sexo mais frágil. Você precisa, você é muito mais forte do que ela. Não faça isso. Quando a gente trata dessa forma, a gente sempre coloca a menina, a mulher, em uma posição uma posição menor do que Inferioridade. do que o que ela tem. Mas quando você diz para o menino, olha, você não pode bater na menina, porque você precisa respeitar ela quanto pessoa, você precisa respeitar o espaço dela. E quando a gente começa a respeitar o outro e a gente diz para esse pequeno que ele precisa respeitar o outro, independentemente de ser menino ou menina, a gente começa a evoluir no processo de educação. Porque você fazer essa diferença, ó, você precisa respeitar e não bater porque é menina, você diz que ele pode bater no outro, que ele pode agredir o outro. E isso a gente sabe que não é o que a gente quer. O legislativo, como você mesmo disse, não tem nenhuma mulher debatendo, mas tem as comissões, né? E também tem o conselho. Foi reativado o conselho recentemente, há pouco tempo, né? Para debater os principais assuntos referentes às lutas das mulheres. Vocês também têm feito um trabalho direcionado para, junto com os conselhos, buscar avançar as pautas, os debates? Não tem como evoluir sem essa participação, JJ. Não tem como a gente crescer, como a gente construir um diálogo sem participar dos conselhos. Os conselhos são, na verdade, as ferramentas, o local onde nós podemos, na verdade, colocar os nossos pensamentos em funcionamento. É ali no conselho que as coisas estão em forma. Quando a gente diz, a gente precisa ter os conselhos para fortalecer os nossos projetos, fortalecer as nossas discussões. Não tem como se fazer isso separadamente. Não tem como se discutir política pública separadamente dos governos, dos conselhos. Os conselhos estão aí para fortalecer esses processos. E eles são extremamente importantes. Por isso que a gente fala tanto da questão desses conselhos não serem usados
para fazer politicagem. Esses conselhos eles precisam ser usados para fazer política, para fazer os processos acontecerem. Marcelo falou que os conselhos são núcleos que fortalecem as demandas e projetos. É isso mesmo. Exatamente, é desse jeito, Marcelo. Marcelo é um grande ativista, viu? Marcelo tem um trabalho voltado para a questão das mulheres trans dentro de Ilhéus, muito grande e tem o meu respeito. E é uma causa Maravilha. que o projeto de mulher para mulher abraça, e que é a questão da mulher trans. É muito importante entender que não existe um projeto específico para a mulher trans. O trans é mulher, simplesmente isso. A trans é mulher por uma questão de escolha e ela faz parte do nosso projeto. Maravilha. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Léo, Contabilidade, que entrou aí. Caone Fonseca, advogada. Professora Ivone Miranda, um abraço, professora. Também uma ativista também do movimento social. Está sempre debatendo essas pautas. Ô, Fabiola, o tempo ruge, já está chegando quase a 50 minutos. Rapidinho passa, né? Muito Quando o rápido. papo é bom, voa. É, essa pandemia chegou e trouxe suas dificuldades, né? Vou ver que Léo disse que conselhos é para a política pública que envolve o interesse do povo em cada situação, é verdade. Verdade. Essa pandemia ela trouxe consigo diversas dificuldades e as mulheres no processo têm sofrido mais ainda, né? Além das situação econômica, também na relação com seus esposos, seus cônjuges, têm tido conflitos. E às vezes elas sempre têm tido dificuldade até para denunciar. Como é que vocês têm feito para driblar essa situação, para dar o aporte necessário para elas? O grupo tem usado alguma estratégia? Na verdade, esse novo momento que a gente está vivenciando pegou a todos de surpresa. A gente não tinha uma estratégia específica para essa situação. Você imagine que uma mulher, né, uma chefe de família que sofria violência, e aí a gente não pode chamar de companheiro, porque companheiro não agride, parceiro não agride, não agride, que sofria violência desse agressor em horários específicos, porque estudos dizem que normalmente a violência contra a mulher ela acontecia entre 6 da noite e 6 da manhã, horário esse que esse agressor chegava do trabalho e ficava em casa. Agora você imagine que nesse momento de pandemia esse homem passa o dia inteiro dentro de casa. A gente passou por aquele momento de confinamento total, né? E aí você passa ele tem mais tempo para beber, tem mais tempo para usar, né? Drogas, ele tem mais tempo para externar tudo aquilo que era feito entre as 18 e as 6 da manhã. E aí você veja que problema isso foi para toda a rede de apoio à mulher, com as DEANs sem funcionamento presencial. A gente tem um problema hoje dentro da nossa cidade, que é a questão da DEAN, que não estava funcionando como deveria. Na verdade, não funciona. A gente não tem uma DEAN que funcione meio-dia. A nossa DEAN não funciona finais de semana. Ela tem um horário comercial para funcionamento. Sim. E aí você entende que nesse momento agora, toda essa problemática cresceu muito. O que já era grande, já era muito difícil de ser tratado, ficou maior e muito pior. E a gente teve que criar estratégias, como denúncia via telefone e WhatsApp. Aí a gente teve uma campanha de nível nacional, que foi feito pelo Ministério, que é a questão do X contra a violência doméstica, né? A denúncia contra a violência doméstica. A gente teve que começar a fazer um trabalho de conscientização para toda a população. Quem briga de marido a mulher se mete a colher sim, que é preciso denunciar, que esse não é só o papel de quem está sendo agredido, mas de quem sabe que uma mulher
ou uma criança, ou um idoso está sendo agredido em momentos de confinamento social, porque quando a gente fala de violência doméstica, não é só a violência contra a mulher, é a violência contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso. O índice de idosos sofrendo violência doméstica nesse momento é gigantesco, porque aquele filho que é viciado, que usa drogas, que bebe, está tomando conta do dinheiro daquele idoso, está deixando aquele idoso em casa, deixando aquele idoso em falta. Então, são muitas coisas que nós precisamos cuidar e que nós precisamos corrigir nesse momento. Está sendo um momento de extrema dificuldade. Isso é verdade. Ó, a gente já tem algumas boas contribuições aqui, eu quero ler. Mandar um abraço para Dilvan Veiga, doutor Dilvan Veiga na área. Cabo Ângela, um abraço. Jean, um abraço também. Gilberto disse: se faz necessário um mecanismo que fomente a equidade social, econômica e financeira para que as mulheres possam sair dessa triste estatística e venham formar e tomar lugar de destaque na sociedade. Parabéns, Gilberto. Gilbertson. Gilberto, é isso mesmo. Gilbertson é meu esposo, é meu parceiro. Ah, é? Que maravilha, que legal. Aí, Gilberto boa fala, viu? é, Ele tá antenado aí Gilberto é também. economista, ele é economista Ah, que show de bola. e ele é um apoiador do nosso projeto de Mulher para Mulher, Ah, porque o que nosso legal, que projeto, legal. ele não é constituído só por mulheres. Ele é um projeto que ele tem a participação de todos, para que a gente possa conscientizar a sociedade que só é possível superar a questão da violência quando todos se engajam com esse propósito. É verdade. Eu tenho uma visão, assim, Carlos Assunção disse que o racismo é um problema da sociedade, não é um problema dos negros, porque ele acaba afetando toda a sociedade. E eu utilizo esse exemplo do poeta, o grande poeta Carlos Assunção, também para o problema da questão da violência contra as mulheres. É um problema também da sociedade, não é um problema só das mulheres. A sociedade tem que compreender isso. Se não compreender isso, ela mesma vai se machucar e vai estar machucando suas mães, suas irmãs. E isso vira uma bola de neve. Marcelo diz o seguinte: é muito importante momentos como esse virar rotina, pessoas de opinião que difundem assuntos importantes no meio civil e público. Isso aí, Marcelo, um abraço. Soraya, precisamos de leis mais rígidas. É verdade. Eu creio que deixando as leis mais rígidas, né, no legislativo e também fazendo elas serem de fato cumpridas, né? Que tem muitas leis aí que infelizmente não são cumpridas. Lugar de mulheres é onde ela projeta para elas. Marcelo Grande fala também. Exatamente. Que seja aplicado. Fazer realmente as leis que Lu falou, Lu Nascimento está fugindo aqui. Essa interação é muito importante para a galera. Isso que Lu falou. Fazer que as leis já existentes estejam sendo praticadas. Também entrou aí Áurea Mendes, um abraço para a galera que está entrando já no finalzinho. A gente passou rápido, viu? Falta 5 minutos para terminar. Marcos, um abraço. E como disse Lu, fazer as leis serem cumpridas, as que já existem. É isso aí. Vamos otimizar mais o tempo. Falta 5 minutos, a gente vai explorar mais você, viu? Pode Fale falar. para nós aí do que vocês têm em mente para esse processo de... Porque agora com o avanço, né, a abertura total praticamente total da economia, as coisas vão fluindo e algumas vacinas sinalizando positivamente. Com o passar do tempo, a sociedade vai se reerguendo depois do sofrimento dessa crise do vírus. O plano de vocês quanto coletivo? A gente está fazendo agora a nossa parte de organização da instituição para que a gente possa agora estar abrindo novos espaços para estar dando suporte a essa mulher. A gente entendeu que só o atendimento psicológico, só o atendimento de proteção, né, de caminhamento para a rede de suporte, estava muito pouco diante dessa demanda. Então, agora a gente vem com um projeto que é profissionalizar, que é dar a essa mulher da rede de atendimento de apoio a oportunidade dela superar a sua situação de vulnerabilidade através da profissão.
E aí a gente vem com essa parceria, a gente vai ter isso logo. A gente tem aí os avanços das discussões com com o governo estadual, com o governo municipal. A gente está colocando não só uma casa de apoio à mulher, mas uma casa de apoio à mulher, de amparo à mulher, mas uma casa também que sirva como suporte para que essa mulher se formalize, para que essa mulher tenha oportunidade de estudar, para que essa mulher tenha oportunidade de retomar a vida. Porque não há porquê você tirar uma mulher de uma situação dessa, JJ, e você não dá condições para ela de se tornar independente, dela construir o seu mundo. Então, hoje, o projeto de Mulher para Mulher está tomando uma forma muito grande dentro das demandas, dentro das políticas públicas de mulheres, que a gente precisa, de fato, construir para que essa mulher tenha um suporte, para que essa mulher tenha condição de sair dessa situação de vulnerabilidade. Maravilha. Ó, Gilberto voltou a falar uma coisa interessante, né? O Estado pode e deve ser o grande fomentador a fim de que as realidades de vulnerabilidade sejam revestidas. É isso mesmo. Eu acho que o Estado pode ser um parceiro da sociedade na construção de políticas públicas, né? E grande Jean, um abraço, Jean. Natival, tá na área aí. Deixa eu ver outra contribuição aqui de Adson. Deixa eu ver aqui. Concordo, um lembrete. Ter a mãe como exemplo é muito bom. As obrigações paternas têm que ser mais atuantes, sem ter apenas a ação importante das escolas. É verdade. Vamos lá. Importante falar no resgate da autoestima. Perfeito, perfeito. Essa autoestima é fundamental. Esse assunto ele é muito amplo. A gente precisava ir de no mínimo umas 2 horas para falar desse assunto. Verdade. É porque ele é muito amplo. Marcelo voltando a falar. A sociedade tem que parar de culpar a mulher no momento árduo em que ela é vítima. Fato. Clériston Abner, um beijo no coração. Meu irmãozinho entrou aí. Vamos aqui. Falta 2 minutos. Vou passar a bola para você falar mais um pouquinho aí, nos honrar com eu acho que esse trabalho social de vocês é maravilhoso. Fale mais para a gente poder estar sempre dando espaço, que eu acho que é fundamental toda a sociedade entender o papel de vocês. Teve uma fala aí agora no final, ó, fortalecimento não é só acolhida, mas se resignificar como mulher, exatamente. É você fazer com que essa mulher... uma fala maravilhosa, foi a fala de Áurea. Realmente é isso, é você oportunizar essa mulher esse momento de renascimento. E aí eu quero chamar esse pouco momento que a gente tem aí, JJ, dizer que esse é um papel de todos. Que proteger a mulher, proteger a família, os mais vulneráveis, é um papel de todos nós. E aí eu quero colocar o nosso projeto à disposição para quem quiser conhecer mais dele. Entra no nosso Instagram, fala lá no direct, a gente vai estar passando as orientações, porque eu acho que nesse momento todos nós podemos fazer um pouco. A gente está passando por um momento que são muitos chefes de família que nesse momento de pandemia... Repete o Instagram aí. Repete o Instagram que cortou. Você tem 1 minutinho, vai estar terminando. Repete o Instagram. O Instagram é o de Mulher para Mulher IOS. De Mulher para Mulher IOS. Aí você pode falar lá no nosso direct, porque você vai ter as diversas formas de estar ajudando e principalmente de estar resgatando uma mulher dessa situação. Fabiola, muito obrigado a você, a Zé Antônio que entrou aí, Alex Mazelli também, a galera que entrou agora. 30 segundos para você terminar aí com chave de ouro. Muito obrigado desde já. Já 20 segundos. Gente, muito obrigada pela oportunidade e eu quero deixar uma sociedade mais justa com a participação de todos. Essa é uma obrigação de todos nós fazer.